Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bem-vindo ao canal Nascido do Espírito, eu sou o Renato Silva e hoje nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Esse vai ser o estudo. Preste muito bem atenção. O futuro para Deus é por somente presciência ou ele determinou como o futuro iria ser? Vamos lá. Explicação na presciência. Na presciência, Deus consulta o futuro e nada mais. Então, ou seja, Deus. Peraí, deixa eu olhar o futuro. Aí Deus vai lá, vê o futuro. E esse futuro que ele acabou de ver não está no controle dele. Esse futuro está no controle das pessoas, está no controle do tempo, da aleatoriedade, né? Big Bang, não sei, e tudo mais, certo? Inclusive, presciência, a maioria das pessoas e, e igrejas de pedra acreditam nisso, tá? Que Deus só olha o futuro para ver quem vai crer. Só que o crer depende do ser humano. O alcançar a salvação é dependente do ser humano. Deus só tá só com os braços cruzados e olhando quem vai crer e quem não vai crer. E ele não interfere em nada, certo? Beleza? Agora, a presciência com ou e determínio ou seja, os dois juntos. Ao mesmo tempo que Deus vê o futuro, ele vê porque ele determinou, tá? Ele determinou como o futuro iria ser. Ele está, ele está controlando tudo e todos. Só tem essas duas opções. Ou Deus só vê o futuro e ele não está no controle de nada, salvação, tudo mais está no controle do ser humano. E aqui cabe também que o ser humano tem livre-arbítrio, né? Deus olha para o futuro e fala: Não, eu vou deixar rolar, eu vou cruzar meus braços, porque todo mundo tem livre-arbítrio e vou ver o que vai dar, certo? E aqui no presciência, junto com o determínio, ele determinou como o futuro iria ser. Aqui é completamente diferente. Nesse sentido aqui, você não tem livre-arbítrio, porque foi ele que determinou. Certo? Vamos continuar aqui o estudo. Ó, eu coloquei aqui, Deus sabe o futuro. Isso daqui eu nem vou entrar em um estudo profundo, porque eu acho que 99% das pessoas que vai estar assistindo esse vídeo sabe que Deus sabe o futuro, né? Então aqui tem alguns aqui, ó, Deuteronômio, 1 Reis, Mateus e Mateus, tá? Então aqui depois é só vocês lerem, mas eu não vou falar isso daqui porque eu creio que todo mundo sabe que Deus sabe do futuro, né? Pelo menos isso. Continuando. Vamos lá. As perguntas que eu vou fazer para você que está me assistindo. Você que está me assistindo, eu faço essa pergunta para você. O seu futuro é você quem faz ou ele é determinado por Deus? É uma pergunta que eu faço para você que está me assistindo. O seu futuro, quem é que faz? Você ou o Todo-Poderoso? Vamos para a segunda pergunta. Quem está no controle da sua vida, você ou Deus? E aí, o que você me responde? Aí eu continuo aqui, ó. Se é Deus que está no controle da sua vida, onde está o seu livre-arbítrio? A gente pergunta, né? Então, se é Deus que está no controle, você não tem livre-arbítrio. Porque ele está no controle, certo? Se é você que controla a sua vida, como os planos de Deus podem ser concretizados? E aí? Porque se por acaso você falou assim, não, é eu que determino o meu futuro, então tá bom. Como que os planos de Deus podem se concretizar, sendo que é você que está controlando esse futuro? E aí? Tem mais. Vamos continuar.
As incoerências da presciência. Como assim presciência, Renato? É o que as pessoas acreditam, que Deus cruza os braços, olha o futuro para ver quem vai crer e deixa tudo rolar. Tá tudo aleatório, ele tá só com os braços cruzados e olhando. Ele não tem o controle de nada, né? Os planos deles não estão sendo feitos, não tem nada. Porque se ele só realmente cruza os braços, como é que ele vai fazer o plano dele? Se ele for fazer o plano dele, ele vai tirar o livre-arbítrio das pessoas. Se o futuro é ele que determina, ele tirou o livre-arbítrio. Entendeu? Mas então, é a presciência que os pastores falam. Beleza? Então vamos continuar aqui. Essa é a presciência aí que o pastor fala, que Deus olha o futuro para ver quem é que vai crer. Certo? Aí eu coloquei aqui, ó. Pare para pensar. Pare e pense. Deus consultou o futuro e disse o que iria acontecer. Certo? Vamos dar um exemplo. Deus está com os braços cruzados, né? Dentro da presciência, certo? Deus ele não pode interferir, ele não pode fazer nada, senão ele vai violar o livre-arbítrio. Ele tá com o braço cruzado, né? Aí ele fala, poxa, meu, tomara que o Renato agarre a oportunidade que eu tô dando pra ele de salvação. Tomara. Certo? Só que, o que acontece? Na Bíblia, Deus ele foi no futuro, né? Porque ele falou pra gente o que ia acontecer, Apocalipse, Anticristo e tudo mais, certo? Então, querendo ou não, a gente sabe um pouco do futuro. Porque ele revelou pra gente sobre o Anticristo, sobre o Apocalipse, várias outras coisas. Ele revelou pra gente, certo? Então, Deus, ele consultou, né? Vou deixar assim, né? Ele consultou o futuro. O Todo-Poderoso consultou o futuro e disse o que iria acontecer. Ele disse lá na Bíblia. Quem leu sabe o que vai acontecer, beleza. Agora, partindo dentro da lógica dessa presciência, eu digo pra você que ele não poderia falar para ninguém esse futuro. Porque se ele falasse, você iria mudar de propósito. Você sabia disso? Se fosse nós mesmos que estivéssemos construindo esse futuro que ele só está olhando, ele não poderia falar pra gente. Porque se ele falasse, ó, vai acontecer tal coisa em tal lugar e tudo mais, a gente ia ficar sabendo e ia falar assim, eu vou fazer o contrário só porque ele falou. Só porque ele falou que vai acontecer A, a gente vai fazer, a gente vai trabalhar com que aconteça B. E assim, ele vai mentir, e ele mentindo, ele errou, ele não pode julgar mais ninguém. Certo? Eu vou te dar aqui um exemplo. Ó. Se Deus disser que você, em algum momento da sua vida, em um determinado lugar, que você irá virar para a esquerda, só para contrariar o Todo-Poderoso, certo? Você vai virar para a direita. Dali em diante o futuro mudaria. Há uma nova história para a direita. Entende? Eu vou falar novamente para você entender. Se Deus disser que você, em algum momento da sua vida, em um determinado lugar, que você irá virar para a esquerda, só para contrariar, você vai virar para a direita. Dali em diante, o seu futuro mudaria. Há uma nova história para a direita. Olha quantas profecias Deus revelou na Bíblia. Nós conseguimos mudar elas? Uma pergunta. Deus falou muitas coisas do que aconteceria no futuro. Todas as coisas que ele falou que iria acontecer, alguém conseguiu mudar? Ninguém. Nós conseguimos mudar o que está escrito lá? Apocalipse e tudo mais? Porque se nós estamos no controle desse futuro, a gente pode fazer com que o Apocalipse não aconteça. Porque ele deu as informações pra gente. E aí? Continuando. E também, Deus não poderia interceder, pois mudaria o futuro também. Exemplo. Deus, aqui ó. Deus está consultando o futuro. Certo? 2040, um exemplo. E sabe o que vai acontecer.
Todo-Poderoso olha para 2040, 2050, não sei, e fala assim: ah, tá, o Renato vai tomar essa decisão, tal, tal, tal. Tô dando um exemplo de mim mesmo. Tal, ele vai, com essas decisões que ele vai tomar em 2040, ele vai parar lá não sei aonde. Ah, entendi, tudo bem, beleza. Ele já sabe, olhou para 2040, 2050 lá, mais ou menos, certo? Ele fica animado e volta pro presente, 2000, aqui eu coloquei 2023, mas a gente tá em 2024, certo? E você que está me assistindo está indo trabalhar. Você que está me assistindo. E no caminho para o seu trabalho, você iria passar por uma ponte. Você iria passar por uma ponte, certo? E sem querer, acabaria escorregando e perdendo a vida. Deus, sabendo disso, resolve interceder. Ele ia falar assim: nossa, meu, eu tava vendo aqui, né, um pouquinho mais pra frente, eu vi que você que tá me assistindo, tá? Que isso não aconteça com você, tá? Isso não aconteça. Mas você passa por uma ponte, acaba escorregando e morrendo. Mas Deus quer interceder porque Ele te ama, né? Ele quer interceder porque Ele te ama, certo? E antes de você passar, Ele chama a sua atenção, o Todo-Poderoso, com alguma coisa. E você resolve fazer outro caminho, certo? Os céus fica feliz da vida. E Deus se põe em um grande problema. Você sabia disso? O céu fica contente. Você vai ficar contente porque você vai falar: fui livrado pelo Todo-Poderoso. Só que Deus tem agora um grande problema. Ele vai ter um grande problema. Por que, Renato, ele vai ter um grande problema? O Todo-Poderoso vai pensar assim: era para ele estar morto. No caso, você que está me assistindo. A sua existência daqui para frente vai mudar o futuro de muitas pessoas. Ele vai fazer que as pessoas tomem decisões diferentes. A sua influência, porque, né, dentro do futuro que Deus viu, não era para você estar vivo mais. Só que a sua vida, as suas decisões, as suas falas, a sua existência vai sim influenciar pessoas a tomarem decisões diferentes. Vai ser um efeito dominó. Essas pessoas tomando decisões diferentes, consequentemente, ela vai mudar o futuro de 2040. Que eu acabei de ver. O que eu faço agora? E aí? Deus olhou o futuro porque ele está com os braços cruzados, certo? Ele não pode interferir, senão ele vai violar o livre-arbítrio do ser humano. Não é isso que as pessoas falam? Ok. Só que, e quando Deus intercede por uma pessoa? Como é que vai fazer? Essa pessoa que era, no futuro que Deus viu, que era para ela estar em outro mundo, vamos dizer assim, essa pessoa vai continuar viva. E as decisões que Deus viu que ia acontecer em 2040 vai ser mudada por causa dessa pessoa. Como é que vai fazer? Isso não é uma incoerência? Continuando. A grande pergunta é: você acha que é assim que acontece? Você realmente acha que Deus fica com os braços cruzados olhando o que o ser humano vai decidir? Você acha que é isso mesmo que acontece? Você acha que Deus não tem controle de nada? Porque ou é uma ou é outra. Se ele tem o controle de tudo e todas as coisas, as pessoas não têm livre-arbítrio. Se Deus não tem o controle, nós podemos mudar o futuro que ele deixou na Bíblia. E aí? Continuando. Existem várias passagens na Bíblia dizendo que ele intercedeu. E aí? Coloquei até assim, ó. E aí? Como que fica essa teoria? Continuando com essa teoria, que é o que é pregada aí dentro dos tempos de pedra, certo? Que todos têm livre-arbítrio
e que Deus não controla nada. Ele está com os braços cruzados, só olhando as suas decisões. Ele não pode interferir, certo? Beleza, continuando. Se Deus consulta o futuro e não pode interceder por causa do nosso livre-arbítrio, e porque ele está dando a oportunidade de salvação para o mundo inteiro, então as pessoas, eventos e todo tipo de aleatoriedade controla esse futuro e não o Todo-Poderoso. É ou não é verdade? Se realmente essa teoria aqui é a verdadeira, então as pessoas, eventos, as estações do ano, a aleatoriedade controla esse futuro e não o Todo-Poderoso. Mas isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é o Todo-Poderoso que controla. Continuando. A teoria da presciência nos quer dizer que nós controlamos o futuro e não Deus. Deixa até Deus com D minúsculo aqui, porque esse Deus aqui é Deus minúsculo mesmo. Que é os que as pessoas acreditam, né? E que ele vai no futuro só para fazer visitas. Deus Todo-Poderoso, ele só vai para fazer visita, certo? Só para saber o que vai acontecer. Ele não pode determinar nada, porque se ele determinar, violou o livre-arbítrio, certo? O pessoal prega por aí. Vamos lá. Então, nesse momento, ele está com os braços cruzados pensando. Agora, nesse exato momento, o Todo-Poderoso está com os braços cruzados e pensando. Olha o que ele está pensando. Todo-Poderoso. Não posso interferir, senão eu vou violar o livre-arbítrio. Certo? Não posso interferir, senão eu vou mudar o futuro. Entendeu? Estou consultando o futuro só para ver quem vai crer e agarrar a oportunidade que eu estou dando, né? Dentro dessa teoria que eu falei para vocês que é pregado dentro desses templos de pedra. Eu estou aqui só para ficar de braços cruzados e saber o futuro que eu consulto ou que eu consultei. Deus só serve para fazer isso. Para consultar o futuro e ficar com os braços cruzados. Como eu disse para você, ele não pode interferir, ele não pode fazer a vontade dele, ele não pode fazer nada, porque se ele fizer, a pessoa não tem mais livre-arbítrio, certo? Dentro dessa teoria, vamos lá. Continuando, seguindo essa teoria, a gente vai continuar seguindo ela. A grande pergunta é: quem está criando? Deixa eu só arrumar aqui. Quem está... Rapaz, só depois que você vai vendo aqui os errinhos. Quem está criando / controlando esse futuro que Deus está olhando, fazendo consultas? Essa é uma grande pergunta. Se Deus falar assim, peraí, eu vou consultar o futuro. Esse futuro que Deus vai consultar já existe? Quem foi que criou ele? Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. É um papo profundo, tá? Vamos supor que eu tô com esse celular aqui, certo? Vamos dizer que esse celular que eu estou, de alguma forma eu consigo controlar, ver o futuro por ele. Aí o Todo-Poderoso está com esse celular aqui, ele tá andando e vai pegar esse celular e falar, peraí, eu vou consultar o futuro agora, certo? Esse aqui é o futuro. Se ele tá indo consultar isso daqui, quem criou isso aqui? Alguém criou para ele consultar. Alguém criou. A pergunta é, quem foi que criou? Isso não existe. Ele não vai consultar o futuro. Alguém já teria que ter criado esse futuro para ele consultar. Ele não consulta, ele determina como o futuro é. Ele não precisa consultar nada, porque ele decretou como o futuro seria. Mas eu ia chegar nessa parte já, eu fui um pouco... eu fui muito para frente. Presta atenção, você acha que é assim que as coisas funcionam? De verdade, é sério mesmo? Você acha que é dessa forma? Você acha que é o ser humano que controla o futuro?
Você acha que é os eventos que controlam esse futuro, que Deus só está olhando e com os braços cruzados? Você acha que é o clima? Você acha que é toda a aleatoriedade desse mundo, os ventos, a folha cair? Você acha que é isso que controla? Sério? Continuando. Então, se é nós que criamos esse futuro que Deus está olhando, que só faz consultas para saber o futuro, visitas, Deus só serve para isso, para consultar o futuro, né? Dentro dessa teoria. Eu digo para você que podemos mudar essa história. Então a gente pode mudar. Se ele só tá olhando e a gente tá controlando tudo, a gente pode mudar. A gente começa agora a ler a Bíblia, certo? A gente vê todas as profecias que Deus fez e a gente muda. Porque ele passou a informação desse futuro pra gente. Agora é só a gente mudar. Porque ele passou informações para nós. Nossa, é nitro aqui agora, eu coloquei com Z. Porque ele, o Todo-Poderoso, passou informações para nós desse futuro na Bíblia. E aí? Uma delas é o anticristo. Então, quando o anticristo nascer, ou quando ele se apresentar, que a gente vai saber, nós não deixamos que ele faça o que vai fazer. E não tem apocalipse. E aí? E não acontecendo o apocalipse, o Todo-Poderoso mentiu. Olha aí que coisa linda. Se não aconteceu, o Todo-Poderoso mentiu, porque ele falou que ia acontecer. A gente muda. Porque ele disse que teria apocalipse. E se Deus mentiu, se o Todo-Poderoso mentiu, ele perdeu a perfeição dele. Por que ele perdeu a perfeição? Porque ele errou uma vezinha. E se o Todo-Poderoso errou uma vezinha, como que ele vai julgar o mundo inteiro? Se ele também mentiu. Olha a bola de neve que dá. A incongruência desse evangelho que você ouve por aí. Isso é uma incongruência. Entende? E você vê que o evangelho ele é em conformidade, ele não entra em contradição. Você já olha aqui, você já vê que é uma contradição. Você entendeu? Então, quando o anticristo aparecer, ele vai se apresentar, a gente já trabalha para não deixar com que ele faça o que ele vai fazer. Não tem apocalipse, não acontecendo apocalipse, o Todo-Poderoso vai mentir, porque ele falou que ia acontecer. E se ele disse que ia acontecer e não aconteceu, ele mentiu. Se ele mentiu, ele perdeu a perfeição dele. E se ele perder a perfeição, ele não pode julgar ninguém. E aí? Olha o problema que acontece. Continuando. Lista de problemas dessa presciência pregada aí nos tempos de pedra. Ele não poderia falar sobre esse futuro para ninguém. Todo-Poderoso ia pegar o futuro que ele viu, que ele consultou, né? E guardar as 7 chaves. Não deixar que ninguém colasse lá e soubesse de alguma coisa. Pois, se alguém tiver informação desse futuro, ela vai mudar esse futuro. 2. Onde está... Uma pergunta aqui. Onde está o controle do Todo-Poderoso para fazer seus planos? Ele não consegue fazer os planos dele porque o livre-arbítrio do ser humano é mais importante, é maior do que a vontade dele. Então ele não consegue fazer os planos dele. 3. Deus não poderia interferir na história, pois se ele interferir, ele vai mudar o futuro. Quantas vezes, gente, o ser humano, ele tem quantos livramentos? Quantas vezes era para você morrer e você não morreu? Então a história tá mudando, tá aleatória. Aleatório. Olha quantas pessoas tem no mundo. Tudo aleatório, será? Agora vamos na Bíblia. Como está escrito aqui, é Bíblia, aqui não é achismo. Aqui é Bíblia. Vamos para a Bíblia. Gênesis 20.
Abraão partiu dali, preste muito bem atenção. Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver em Cádiz e Sur. Abraão. Depois morou algum tempo em Gerar. Ok. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Ele fazia isso porque ele tinha medo de morrer naquela época, tá? Então, Abimeleque, rei de Gerar, daquele lugar que ele estava morando, mandou buscar Sara e tomou ela para si, para ter relações, tá? Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá. Olha isso. A mulher que você tomou é casada. Agora deu ruim, hein? Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, não havia tocado ainda, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Antes de eu terminar, você já pode ver que dele já interferiu aqui o Todo-Poderoso. Porque o cara tomou a Sara e a Sara era mulher casada. Ué, Deus não pode interferir, ele não tá com os braços cruzados? Respeitando o livre-arbítrio do ser humano? Mas aquele já interferiu, ele interferiu em sonho. E aí? Aí ele perguntou: se destruiria um povo inocente? Não foi o que ele me disse? Aí o rei Abimeleque, trocando uma ideia com Deus, falou: mas peraí, você quer culpar eu? Não foi o próprio Abraão que disse: ela é minha irmã? E ela também não disse: ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. E o rei Abimeleque falou para o Todo-Poderoso. Então, Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi. Eu vou até grifar aqui, gente, sério. Impedi que você pecasse contra mim. E por isso não lhe permiti tocá-la. E agora? Onde é que está o livre-arbítrio do ser humano se ele nem permitiu que com que Deus tocasse na mulher de Abraão? E agora? Eu impedi, mas e o livre-arbítrio? Onde é que tá? Gente, é só ler a Bíblia. O Todo-Poderoso interferiu no livre-arbítrio do rei Abimeleque. Aqui, ó. E aí? Mais um versículo para você. 1 Samuel 23, do 8 ao 14. Diz assim: E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, o rei Saul, para irem a Keila e cercarem Davi e os seus homens que o seguiam. Nessa época, o rei Saul, Deus tinha tirado o espírito de Saul e Saul começou a ficar passando mal lá, tudo mais, algum demônio perseguia ele lá, e ele começou a perseguir Davi, tá? Porque ele estava com medo de Davi tomar o trono dele. Correto? Beleza. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Traz. Beleza. Então orou: ó Senhor Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por causa dele. Por causa de mim, no caso, né? No caso é o Abiatar orando a favor de Davi, certo? Aí ele pergunta: será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Davi perguntando: Todo-Poderoso, se eu ficar aqui em Keila, quando Saul vir, o povo de Keila vai querer me entregar a Saul e ele me matar? É isso que Davi está perguntando.
Saul virá de fato, conforme teu servo ouviu? Pergunta. Ó Senhor Deus de Israel, responde. E o Senhor disse, ele virá. E aí? Deus não está interferindo de novo? Deus não está interferindo? Ele interferiu. Porque a partir do momento que Deus dá essa resposta, ele virá, você acha que Davi vai ficar lá? Não vai. Davi vai, ficar mula. Ele não vai ficar. Agora, se Deus não fala nada, ele não iria interferir. E muito provavelmente Davi iria ficar lá e ia ser pego. Ele interferiu no futuro. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? Aqui, perguntou novamente. E o Senhor respondeu: entregarão. Olha aqui, Deus. Entregarão. Você acha que Davi vai ficar lá? Onde ele estava? O Todo-Poderoso já interferiu. A história que ele viu, um exemplo. Vamos dar um exemplo que aqui era, sei lá, 2000 antes de Cristo. É só um exemplo, tá? Só pelas coisas que Deus falou aqui, esse futuro daqui pra frente já vai mudar todinho. Vai ser um efeito dominó. Vai mudar tudo. Aqui, ó, ele tá interferindo. Não tem... Cadê o livre-arbítrio? Eu não tô vendo aqui, mas tudo bem. Continuando. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600... Peraí, gente. É um bichinho que tá aqui na minha câmera. Mas vamos lá. Então Davi e os seus soldados, que era cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Tá vendo? Sem nenhuma direção. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia, Saul o procurava, mas Deus não... Olha aqui, olha Deus interferindo. Eu vou até falar pertinho aqui do microfone. Mas Deus não entregou Davi em suas mãos. E aí? Não é Deus está no controle? Como é que... O que está acontecendo aqui? Deus está no controle. O Todo-Poderoso interferiu no futuro de novo. E aí? Ficou mais do que provado que Deus interfere sim, seja em decisões e futuro. Essa teoria só presciência, que ele está cruzando os braços e olhando o futuro para ver quem é que vai crer que tudo depende de você, já está começando a ser destruída, tá? Continuando. Voltando para a teoria, essa teoria que os templos de pedra prega, nós achamos mais um problema. Mas achamos mais um. Qual que é? Se Deus não tiver o controle de todas as coisas, os seus planos seriam frustrados. É ou não é? A aleatoriedade dos ventos, o balançar das árvores, as ondas do mar, os raios, os trovões, o clima, iria mudar os planos e os propósitos do Todo-Poderoso. Exemplo? Esse bichinho não sai da minha câmera. Exemplo. Vou dar um exemplo, tá? Né? Eu fui um cara muito mal. Falando eu aqui, Renatão. Fui um cara muito mal, um exemplo. E chegou o dia de Deus acertar as contas. Certo? Eu vou ter uma morte terrível. Estou andando. Aqui é um exemplo, um exemplo. Eu fui um cara muito mal. Certo? Fiz várias atrocidades nesse exemplo que eu tô dando. Fiz várias coisas. Aí Deus falou assim, agora chegou o dia de acertar as contas. Chegou o dia, Renato, no meu caso, da sua morte. Eu vou julgar as coisas que você fez. Certo? Aí Deus já colocou que eu teria uma terrível por tudo que eu fiz. Ok? Estando eu, Renato, andando
E a 100 metros de mim tem um leopardo que vai tirar a minha vida. Esse leopardo vai tirar a minha vida, certo? O que vai acontecer comigo será igual o que aconteceu com Jezabel. Se você ler a Bíblia, você sabe lá que os cachorros comeu ela, só ficou a palma das mãos, né? Nesse exemplo que eu tô dando pra você. Eu estou andando nesse caminho, tô chegando nessa hora terrível minha. Um exemplo que eu tô dando de mim mesmo, tá? Mas antes do leopardo me pegar, caiu um galho na minha cabeça, ó. Ou, bem logo que eu tô andando nesse caminho, a aleatoriedade do vento, né? O vento bateu, é tudo aleatório, Deus não tá controlando nada. O vento bate no galho, bate na árvore, o galho vai, pum, bem na minha cabeça. Pega bem aqui na minha sobrancelha, um exemplo, tá? Veio um vento forte aleatório, e fez o galho cair. Eu senti dor. Peguei um espelho para ver e observei um risco na minha sobrancelha, né? Cortou, alguma coisa do tipo. E ao olhar a minha sobrancelha, lembrei que deixei a pinça de fazer sobrancelha na parte inferior da janela. Porque tudo é causa e efeito, meu amigo. Tudo é causa e efeito. Deixei a pinça na parte inferior da janela. E por eu lembrar que eu deixei a pinça na janela, eu lembrei que eu deixei ela aberta. Eu preciso voltar para fechar. Eu preciso voltar para minha casa para fechar tudo lá, senão alguém vai me roubar. E mudo minha trajetória. O que aconteceu? Esse galho mudou a trajetória da minha vida. Porque eu ia para tal lugar, só que bateu um vento aleatório. O vento derrubou um galho na minha sobrancelha. A minha sobrancelha feriu. Olha o efeito dominó. A minha sobrancelha ficou ferida. Eu peguei um espelho para ver. Eu olhei para a sobrancelha, eu lembrei da minha pinça que estava na janela. Ao lembrar da janela, eu lembrei que eu deixei aberta. Aí eu lembrar que estava aberta, o que eu fiz? Eu mudei o meu trajeto. Eu mudo minha trajetória para ir fechar a janela. E o galho me salva da condenação do Todo-Poderoso. Aí eu te pergunto, você acha que um galho tem mais poder do que o Todo-Poderoso? Por quê? No plano do Todo-Poderoso, eu tinha que pagar pelo que eu fiz. Por toda a minha vida naquele momento. E era justo. Só que aí o galho teve mais poder que Deus, porque Deus não conseguiu fazer o que ele queria, mas o galho conseguiu? Vocês acham que é dessa forma que funcionam as coisas? Ai, vamos lá. Aí o Todo-Poderoso, porque ele fala, não, um exemplo, tá, gente? É um exemplo. O Renato fez atrocidade, o Renato roubou, o Renato fez isso, o Renato fez aquilo, fez um monte de coisa. É justo ele receber o que eu vou entregar, porque eu sou um juiz justo. Mas aí o Todo-Poderoso olha para tudo aquilo, senta no seu trono, preste muito bem atenção. Ele vai sentar no trono cheio de pedras preciosas, topázio, esmeralda, rubi, diamante, entre outras, e fala para um anjo que está perto dele, Todo-Poderoso. Eu iria executar meu plano, mas como eu não tenho controle sobre os ventos, nem das árvores, nem dos galhos, nem das folhas, o galho desta árvore que eu não tenho controle falhou os meus planos. Olha aí. Aí o Todo-Poderoso, o que me criou aqui, o que me deu cérebro agora para raciocinar o que eu tô falando para você, o que criou tudo isso daqui que você tá vendo, né? Ele vai ficar frustrado. Ele vai ficar triste. Chega um anjo, bate nas costas do Todo-Poderoso, né? Do Todo-Poderoso, Não, peraí, eu vou até falar aqui, do Todo-Poderoso, e diz: agora teremos que esperar uma próxima oportunidade para fazer justiça. Você acha que é assim que acontece?
Não é possível um negócio desse. Continuando, né? Vamos lá. Eu ainda deixo a pergunta aqui novamente. Você acha que é assim que acontece? Sério mesmo? Você acha que é assim que acontece? Vamos lá, continuando. Outro exemplo de que a aleatoriedade frustraria os planos de Deus. Eu coloquei Deus com D minúsculo porque esse não é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que eles fizeram com a mente. Esse não é o Todo-Poderoso. É outro Deus que eles fizeram, que eles criaram com a própria imaginação. Continuando. Outro exemplo. Dei uma pausa aqui, galera. Continuando. O plano de Deus para o João é que ele não tenha filhos. Esse é o plano de Deus para o João, certo? O João não quer ser pai. Um dia ele começa a se relacionar com uma mulher, esposa, tal. Eles tomam todo tipo de cuidado. Ela coloca o DIU e toma anticoncepcional. Ela fez essas duas coisas. O João fez vasectomia e usa preservativo. É para não ter mesmo, né? Mas, por causa do acaso, de alguma forma, todas essas precauções aqui falharam. O acaso, ela engravida e tem um filho. E Deus começa a suar frio. E aí? O plano para ele era não ter filhos. Mas como eu não tenho controle sobre o acaso, todo-poderoso, né? Como ele não tem controle, ele só observando. Todos os métodos usados pelo João e a esposa dele falhou. Aí o Todo-Poderoso fala: o que eu faço agora? Gente, isso aqui é só um exemplo, tá? É um exemplo de um plano de Deus, tá? É só um exemplo, tá? Deus quer que você tenha filho, tá? Deus quer que você tenha filho. Aqui só foi um exemplo. Então, aqui é mais uma coisa que eu digo pra você, que o acaso venceu. Quantas pessoas usam preservativo, faz vasectomia, a mulher põe o DIU, toma anticoncepcional e a criança ainda nasce? Porque é a vontade de Deus que prevalece, não é a sua. Entenda. Teve uma vez que eu vi que a mãe acho que tava com o DIU, a criança nasceu com o DIU na mão. Na mão! Tem um recado maior do que esse? Meu Deus. Continuando, ó. Eu fui pego de surpresa, o Todo-Poderoso, pego de surpresa, porque no plano dele não era para o João ter filho e ele acabou tendo um com a sua esposa. Então o Todo-Poderoso foi pego de surpresa. E aonde eu coloco essa criança agora no meu roteiro, no meu plano? Se Deus não queria que isso acontecesse, aconteceu. Ele põe aonde agora? Porque se ele colocar essa criança num futuro que ele não queria, que ele, né, vamos dizer assim, que ele não sabia, do nada essa criança veio por causa da aleatoriedade, essa criança vai mudar o futuro que ele tá olhando. Essa criança vai mudar os planos dele. Ela está escrita. Deus pergunta: e agora, o que eu faço? Onde eu coloco essa criança? Ela está escrita no meu livro da vida? Ela vai mudar o futuro de 2040. E ele que eu falo todo poderoso, começa a tremer e suar frio, porque não sabe o que fazer. Você acha que é isso que acontece? A criança não iria nascer, mas por causa do acaso, todos os métodos falhou e a criança nasceu. Como é que vai ser agora? E aí? Hum? Aí eu faço mais uma pergunta. Você acha que é assim que acontece? Sério? Tá bom. Continuando. Último Último exemplo, hein? Último exemplo. De novo, João.
O João está em casa e ele não aguenta mais a vida que ele leva, né? E se arrepende de tudo que fez. Algo levou ele a ter essa atitude. Ou seja, o se arrepender. Algo levou ele. Acredite. Ele decide ir à igreja. E entregar sua vida para Jesus e ser salvo. Certo? Ele fala que tem que ir e ficar diante do altar. Esse aqui deixa eu te explicar. Nesses tempos de pedra, o que eles falam para você? Você tem que dar o primeiro passo. Você que tem que fazer. Você que tem que isso e tem que aquilo. É você que faz. Certo? Beleza. Por isso coloquei aqui. Eles falam que tem que ir e ficar de pé diante do altar. Dentro da religião que eu já cultuei, eu ficava num lugar assim. Aí eles falam, vocês querem aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus, dê o seu primeiro passo, dizendo que é você que dá o primeiro passo, e fique aqui na frente do altar. É isso que eles falam. Por isso eu coloquei aqui, ó. Eles falam que tem que ficar diante do altar. Beleza. Ele está percussando o caminho para a igreja. Então, como eu falei para você, ele se arrepende e tá indo para a igreja, né? Aqui, ó. Ele tá em percurso indo para a igreja, correto? Faltando um segundo para ele entrar na igreja e se entregar para Jesus, né? Tem que se entregar só na frente do altar, né? Não é isso que eles falam? E ser salvo, certo? Ele não estava salvo quando se arrependeu no seu coração. Não. Depois que ele se arrependeu aqui, não. Ele só alcança a salvação quando ele entrega na frente de um altar de uma igreja. Tá bom. Você já vê que é... Meu Deus, vai continuando. Não. Ele só se salva quando se entrega no altar. Religião não salva, não. Começou um barulho aqui, gente. Ah, passou. Ele não estava salvo quando se arrependeu no seu coração. Não. Ele só se salva quando se entrega no altar. Aí eu coloquei aqui, quem lê entenda. Religião não salva não, gente. Mas continuando. Do outro lado da rua tem um acidente. Ele tá vindo, tá? Pra ganhar a salvação dele, que ele tem que ficar na frente do altar pra ganhar a salvação, certo? E aí ele tá vindo, né? Do outro lado da rua tem um acidente. Sei lá, um carro, qualquer coisa. Esse acidente chama a atenção do João. Logo do lado tem uma promoção irresistível. Um exemplo, ele tá andando e aí quando ele tá indo para se salvar, né? Porque ele tem que dar o primeiro passo, ele tem que entregar a vida dele para Jesus, né? Na frente do altar, né? Isso que o pessoal prega. Então, beleza, ele tá vindo, né? E aí tem um acidente. Ao ele ouvir o acidente, a atenção dele é chamada. Meu Deus, ainda tem um bicho aqui na minha câmera. Ele vai virar pra direita. Quando ele vira pra direita, ele vê o acidente. Um pouquinho mais pra direita tem uma loja que tem uma promoção irresistível. Sei lá, iPhone 15 por R$1.000. Tá? Promoção irresistível de um celular que ele precisava comprar. E ele é atraído pela promoção. Até gritei. E antes dele voltar para a igreja, ele acaba morrendo e perdendo a salvação. E aí Deus se frustra. O que o Todo-Poderoso diz? O Todo-Poderoso, novamente, ele tá lá no trono dele, serafim, sai louco, ouro, rubi, Todo-Poderoso, criou tudo e todas as coisas. Ele vai olhar e vai falar assim, faltou só um segundo para ele agarrar a minha oportunidade que dei a ele. Frustradão, Deus todo frustrado, chorando. Eu queria salvar ele. Todo-Poderoso, ele quer salvar. Mas aí o acidente e a promoção não deixou que Deus salvasse ele, né?
Eu queria salvar ele, mas como eu não tenho controle sobre o nascimento e o dia que ele vai morrer, não tenho controle sobre aquela promoção que tá ali naquele exato momento. Eu não tenho controle daquele carro que bateu ali, eu não tenho controle de nada, eu só tenho que ficar com os braços cruzados e olhar, né? Eu também não tenho controle sobre esse carro, né, que bateu, e nem sobre aquela promoção que chamou a atenção dele. O aleatório escolheu ajudar o mal e não eu. O Todo-Poderoso fala, o Deus, isso aqui virou um Deus, a aleatoriedade virou um Deus, né? Aí o Todo-Poderoso fala assim, a aleatoriedade não quis me ajudar, pra me ajudar ele. Não deu, não deu, entendeu? Ó, a aleatoriedade é mais forte do que eu, tem mais poder do que eu. Entendeu? Vou ficar agora o resto da eternidade pensando nesse um segundo maldito. E se não fosse esse um segundo, ele tinha chegado, entregado a vida dele no altar e tinha alcançado a salvação. E Deus fica muito triste. Pensa, o Todo-Poderoso não conseguindo fazer as coisas que ele quer, hein? Nossa, que evangelho, cara, sério, nota 10. E Deus fica muito triste e um anjo vem e bate nas costas do Todo-Poderoso novamente, né? Todo-Poderoso com um trono de pedras preciosas e diz assim: é, Todo-Poderoso, que a sorte esteja ao nosso lado daqui em diante. Você acha que é assim que as coisas acontecem? Sério mesmo? Deixei aqui, ó. Sério mesmo? É sério? Tá. Esse é um outro Deus que eles inventaram através da imaginação e achismos. Esse não é o Todo-Poderoso, esse é outro Deus, tá? Agora, vamos colocar os pingos nos is. Agora nós vamos colocar os pingos nos is. Presciência e determínio. Ele viu o futuro e determinou como tudo iria ser. Ele quem? O Todo-Poderoso está controlando tudo e todos. É isso mesmo que você ouviu, ele está controlando tudo e todos. Não vamos ficar em achismos e sim ler o livro da verdade, a Bíblia. Certo? Vamos lá. Salmos 185:7 diz assim: ele traz as nuvens, ele quem? O Todo-Poderoso. Desde os confins da terra, envia os relâmpagos. Ele está controlando tudo isso. Ele está controlando as nuvens e os relâmpagos, que acompanha a chuva e faz com que o vento saia dos seus depósitos. Já aqui já tem uma revelação. Ele controla o vento, ele controla o relâmpago, ele controla a chuva. Nos confins, desde as nuvens dos confins da terra. Beleza? Então, a aleatoriedade sobre essas coisas aqui não existe, ele está controlando. Tá aqui. Futuro, através do determínio do Todo-Poderoso. O futuro existe porque ele determinou como tudo exatamente seria. Deus determinou quantos anos você vai viver e em quais lugares você poderia ir. Você sabia disso? O Todo-Poderoso, antes de você nascer, ele já decidiu quantos anos você ia viver, onde você iria nascer e aonde e com quais pessoas você iria se relacionar, tá? Vamos lá. Olha aqui, ó. 2 Reis 20, versículo 6, diz assim, ó. Ele falou pro rei, se eu não me engano, foi os Ezequias, uma coisa assim, tá? Não me lembro exatamente agora. Mas ele falou aqui, ó. Tava tendo uma luta entre o povo de Israel. E esse rei Zedequias, se eu não me engano, ele tava com uma doença. E ele pediu e clamou para Deus. E olha o que Deus falou: acrescentarei 15 anos à sua vida. Não era para ele viver esses 15 anos aqui. Deus foi lá e acrescentou.
e livrarei você, essa cidade, das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Ah, não, mas o rei Zedequias orou, por isso que Deus deu 15 anos. Também. Mas Deus já colocou a oração no coração do Zedequias para ele orar. Mas na verdade, ele fez tudo isso daqui não foi por causa do rei Zedequias. Não foi por causa da oração do Zedequias. Ele fez isso por causa dele mesmo. Por que por causa dele mesmo? Porque ele jurou que ia defender o povo dele. Para quem que ele jurou? Para Abraão. E ele também fez o juramento para o servo Davi, que todo o descendente dele seria rei. Ele fez tudo isso por causa dele mesmo e por causa do juramento que ele fez. Não foi por causa do rei Zedequias. Ele é o Todo-Poderoso que é o centro das atenções. Não somos nós, não é você, não é eu. É ele. Tá? Continuando. Salmos 139, 16 e 17. Os teus olhos viram o meu embrião. Os olhos de quem? Os olhos do Todo-Poderoso viu o meu e o seu embrião. Embrião, no caso. Todos os dias determinados. Aqui, ó. Nem você faz os seus dias. O seu dia já foi determinado há muito tempo. Para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. E aí? Os seus dias de vida já foi determinado, irmão. Você não manda em nada. Tá? Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. E aí? Aqui é Bíblia, aqui não é achismo, aqui é Bíblia. Tá? Jó 12:1. Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Aí o Deus no controle aí, ó. Da sua vida, ele tá no controle da sua vida. Sua vida tá na mão dele. Entenda? Ele tá no controle de tudo e todos. Jó 14:5. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Cadê o livre-arbítrio aqui? Deus deixou os limites para você não ultrapassar. Ah, mas eu sou livre, então tá bom. Você quer ir para Paris? Por que você não vai agora? Ah, eu não tenho dinheiro. Exatamente. Ele estabeleceu o limite. Qual é o limite? Financeiro, para você não ir até lá. Tudo foi estabelecido por ele. Como? Já é outros 500. Aí, se eu for falar como ele faz isso, já vai ser 4 horas de vídeo. Mas eu vou ler novamente aqui para você entender. Os dias do homem estão determinados. Como que você tem livre-arbítrio se você já está determinado? Tu decretaste o número de seus meses. O tanto de vida que você vai nascer, o tanto de vida que você vai viver já foi decretado. E ele estabeleceu o limite que você não pode ultrapassar. Vamos lá. Deus controla a sua vida. Você não tem livre-arbítrio. Você não tem livre-arbítrio. Jeremias 10:23. Eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence. Não compete ao homem dirigir os seus passos. E aí? Provérbios 16, 1-9. Ao homem pertence os planos do coração. Ele faz planos. Ah, vou me casar, vou ter filho, vou viajar, vou para outra nação, vou para outro país, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas do Senhor vem a resposta da língua, a última palavra. E aí? Cadê o livre-arbítrio?
Em seu coração, o homem planeja o seu caminho. Tá vendo? Ele pensa. Mas o Senhor determina os seus passos. Onde é que está o livre-arbítrio aqui? Provérbios 19, 21. Cadê também que ele só tá com os braços cruzados e olhando o que o ser humano vai fazer? Cadê? Né? A Bíblia não fala isso. Esse pessoal que prega esse evangelho parecido com o verdadeiro prega isso. Mas a Bíblia não, tá? Provérbios, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Aqui está dizendo que ele controla tudo, ele controla todos, que a pessoa não tem livre-arbítrio e ele está no controle. Provérbios 20, 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Gente, eu não vou falar mais nada, tá? Depois dessas explicações aqui, se você quiser acreditar que você tem, o problema é seu. Tá? Continuando. Agora vamos lá. O acaso, sorte e azar não existe. O Todo-Poderoso também controla tudo isso. Tá? Êxodo 28, 30. Presta atenção. Vamos lá, deixa eu fazer uma breve explicação aqui. Na Antiga Aliança, quando tinha casos difíceis, um exemplo. Uma criança morreu. E só tem 2 pessoas na cena daquele crime. Não dá pra você saber quem é certo e quem é errado. Que só tava as duas pessoas lá. E tinha outros casos também. O que o Todo-Poderoso fazia? Pega o Urim e o Tumim. Que o Urim e o Tumim era a pedra de sorteio. Pra dizer quem tá certo e quem tá errado. E também pra várias outras coisas, tá? Só pra você entender. Aí, ó, ponha também o Urim e o Tumim no peitoral das decisões. Para que esteja sobre o coração de Arão. Sempre que ele entrar na presença do Senhor. Aqui é lá na Antiga Aliança, tá? Tudo bem. Assim, Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Entendeu? Era assim que Deus trabalhava, tanto para fazer justiça quanto para revelar alguma coisa. Eles falavam assim: Todo-Poderoso, se essa pessoa está certa, que caia a sorte em Urim. Se a outra pessoa tiver certa, que caia em sorte no Tumim. E nunca dava errado. Porque Deus estava controlando essa sorte. 1 Samuel 14, 41, 42. Então Saul disse ao Senhor, o Deus de Israel: Ó Deus, por que não me respondeste hoje? Saul, tá? Ó Senhor, Deus de Israel, responde por meio do sorteio. E Deus não estava querendo responder. Tá vendo aí que ele respondia no sorteio? Se a culpa for minha ou de Jonatas, que era o filho dele, responda pela pedra marcada Urim. Mas, se a culpa for de Israel, o teu povo, responde pela pedra marcada Tumim. Até confirmou o que eu tinha falado um pouco antes. E a resposta indicou Jonatas e Saul e não os soldados. Indicou Jonatas por sorteio. Aí eu te pergunto, Deus controla o sorteio? Não, né? Claro que ele controla. Se ele respondeu que o errado era Jonatas, pela sorte do Urim e Tumim, ele controla a sorte também. Então Saul disse: façam um sorteio para saber se a culpa é minha ou do meu filho Jonatas. Confirmou de novo o que eu acabei de falar. E Jonatas foi indicado. E aí? Você acha que Deus não controla o acaso? A Bíblia diz que controla. Agora você tem que ver em quem você vai confiar. Se é nos lobos em pele de cordeiro ou se é na Bíblia, no livro da verdade, tá? Atos dos Apóstolos 1, né, 21 até 26 aqui, certo? Portanto, é necessário que escolhemos um dos homens que estiverem conosco durante todo o tempo que o Senhor viveu aqui entre nós. O que aconteceu? Judas bateu as botas, né?
Ele morreu. E aí eram 12 discípulos, né? E aí ficou 11. Aí, se eu não me engano, Pedro disse: é necessário que escolhemos, né? Um dos homens que tiveram conosco para ocupar o lugar de Judas, se eu não me engano. Ó. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós nas alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Certo? Então, indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabas, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram. Eles oraram assim: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual desses 2 tem escolhido. Aqui, ó, que Deus escolhe, tá? Mostra-nos qual desses 2 tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era destinado. Então tiraram sortes. Olha aí, tiraram sortes. E a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado os 11 apóstolos. Agora uma pergunta que eu faço para você. Se Deus não tem controle, você acha que vai ter uma pessoa lá que vai ser testemunha que Deus não quer? Essa é a pergunta que eu faço para você. Você acha mesmo? No caso, Matias subiu lá e Deus olhou assim: não, pai, não é esse cara que eu queria aqui como testemunha da ressurreição do meu filho. E agora, o que eu vou fazer? Entendeu? Eu falei que era outra pedra, que eu queria escolher o Matias, mas aí veio o Judas. Desculpe, veio outro rapaz. E agora? O que eu vou fazer? Não, ele controla também até a sorte, tá? É o que a Bíblia diz. Aí você tem que ver em quem você vai acreditar. Tá lendo a Bíblia? Essa é uma pergunta que eu faço pra você. 1 Reis 22:34 diz assim: De repente, um soldado disparou o seu arco ao acaso. Ele pegou um arco assim, ó. Pá! Disparou pra cima. E atingiu o rei de Israel, entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: Tire-me do combate, fui ferido. Vou te explicar essa história desse rei aqui rapidinho. Deus falou para ele que ele ia morrer. Como eu falei para você do futuro. Deus avisou para ele do futuro: ó, você vai morrer. Se Deus só olhasse o futuro e ficasse com os braços cruzados, esse cara não morreria. Tá? O que aconteceu? O Todo-Poderoso revelou para ele que ele ia morrer, ele tentou ser mais esperto que Deus, ficou em último lugar no combate e ele ainda se camuflou, ele colocou uma roupa que ninguém o conhecia. E aí, como o Todo-Poderoso falou que ele ia morrer naquele dia, ele tentou se safar. Por quê? Porque ele sabia do futuro. Só que não teve jeito. Não tem jeito. Ele tentou, mas não tem jeito. Veio um soldado e disparou uma flecha aleatória. A flecha subiu, quando desceu, preste bem atenção, atingiu o rei entre os encaixes da sua armadura. Ou seja, para você não falar que foi acaso, você não ficar acreditando que foi acaso, na armadura dele tinha encaixe blindado. A flecha passou entre os encaixes. Ou seja, se ela tivesse vindo um pouquinho mais para a esquerda, não tinha matado o cara. Foi entre. Para Deus mostrar a precisão, para dizer que não é acaso, que é ele, tá? Então o rei disse ao condutor do seu carro: Tire-me do combate, fui ferido. Deixando claro que ele sabe do futuro, porque ele determinou que assim seria. Cada momento da sua vida, cada coisa que você vai fazer, ele determinou antes, tá? Ele determinou antes. Ele que te atrai para você tomar decisões, tá? No final das contas, é ele que tá fazendo. Ah, mas eu tomei uma escolha errada. Você tomou uma escolha errada por influência do mal. A influência do mal, a influência do mal, que é o mal, né? Não vou falar quem que é, você já sabe.
Ele tomou aquelas decisões, mas o Todo-Poderoso controlou todo o ambiente para que tudo aquilo ocorresse conforme o plano e a vontade dele. É um assunto bem profundo, tá? Sobre esses assuntos assim eu vou falar um pouco mais pra frente porque é muito profundo, tá? Mal a pessoa consegue entender isso daqui, imagina o que eu acabei de falar. Mas continuando. Isaías 41, olha quanto versículo eu tô dando pra você. E você que tá me assistindo, se você achar que eu sou herege, que eu tô pegando heresia, você pode deixar aqui, tá? No comentário aqui o versículo que eu respondo, ou no próprio comentário, ou eu faço um vídeo respondendo, tá? Pode deixar, não tenha nenhum medo, tá? Se você acha que eu tô aqui pregando heresia, você deve me desmascarar, tá? Isaías 41, 20, esses versículos aqui, ó. Exponha a sua causa, diz o Senhor. Apresentem suas provas, diz o rei de Jacó. O que acontece aqui, ó? Eu tô lembrando aqui. Era Deus, se eu não me engano, falando com os falsos deuses, tá? Os falsos deuses achando que são deuses. E aí o Todo-Poderoso estava convocando esses falsos deuses para mostrar se eles são deuses, Deus de verdade, tá? Aí o Todo-Poderoso fala assim, ó, exponha a sua causa, diz o Senhor, Todo-Poderoso está dizendo. Apresente suas provas, o Todo-Poderoso está falando. Aí eles falam, ó, tragam os seus ídolos para nos dizer o que vai acontecer. Ué, vocês não estão dizendo que vocês têm deuses ou que vocês também são deuses? Porque se vocês controlam o seu próprio futuro, vocês são deuses. Não sei se você sabe, você está sabendo agora. Então me fala o que vai acontecer no futuro, já que você é Deus. Me fala. O Todo-Poderoso está dizendo que eles nos contem como eram as coisas anteriores. Me fala como foi que o ser humano foi criado, como que um osso cresce, como que tem as 4 estações do ano, de onde vem a chuva, é o que Deus está perguntando, entendeu? Você conhece o fundo do mar? Você não é Deus? Você não acha que você é a última bolacha do pacote? Você sabe de alguma coisa? Me diz, eu quero ouvir as suas palavras. É mais ou menos isso que o Todo-Poderoso estava falando para o pessoal que acha que é Deus e para os falsos deuses também, que são demônios. É isso que ele está querendo dizer. Que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideramos, fala, nossa, é isso mesmo, e saibamos o seu resultado final. Ou seja, me fala o que vai acontecer. Você vai prevalecer? Ou você, humano, que acha que é o Todo-Poderoso? Porque quem tem livre-arbítrio é só Deus, mas ninguém tem livre-arbítrio. O ser humano que você acha que é Deus, porque você acha que você tem livre-arbítrio, e os falsos deuses que acham que são Deus? Me fala aí o que vai acontecer no futuro, o resultado final. Você vai prevalecer? Você vai ter a vitória? Diga pra mim, eu quero saber. O Todo-Poderoso tá falando isso, tá? Ou que nos declarem as coisas vindouras. Ou seja, as profecias. Fala pra mim. Eu quero saber. Vocês não são deuses? Revelem-nos o futuro, para que saibamos que vocês são deuses. Ué, se você consegue controlar o futuro, então me fala o futuro que você tá decretando aí, e a gente vai saber se o resultado final, se vai ser isso mesmo que você tá falando. Ou se é o final que ele já escreveu na Bíblia. Na Bíblia fala também que o mundo inteiro vai adorar o anticristo. Isso é Deus falando, ninguém consegue mudar isso. A minoria não vai adorar. Gato pingado que não vai adorar, tá? Ou que nos declare as coisas vindouras, revele-nos o futuro, para que saibamos que vocês são deuses, façam alguma coisa, boa ou má. Ou seja, fala assim, ó, lá no futuro vai acontecer isso, isso e isso, e eu vou fazer isso para mostrar meu poder. É mais ou menos isso que Deus está falando. Faça aí que eu quero ver se vai acontecer o que você está falando. Para que nos rindamos cheio de temor. Olha isso.
Ele falou, o Deus, o pessoal que acha que é Deus, tô te dando carta branca. Fala aí uma coisa que você vai fazer no futuro para que a gente fique cheio de temor de vocês, ou de você, humano. Olho, o Todo-Poderoso falando, eu olho e não há ninguém entre eles. Ou seja, não há ninguém que me responda alguma coisa, todo mundo fica quieto. Nenhum conselheiro que dê a resposta que eu pergunto. Porque não tem. Não tem, entendeu? Veja, são todos falsos. Seus feitos são nulos. Suas imagens fundidas não passam de um sopro de inutilidade. Inúteis. Vocês são inúteis. Entendeu? Olha aí, ó. A gente já podia até terminar o vídeo, né? Mas tem mais. Isaías 44:7. Haverá outro que seja igual a mim? Todo-Poderoso falando. Pois que venha a minha presença. Apresente as suas razões. Se você tem prova, então bota a razão aí. Suas provas na mesa. E prove que o que você está dizendo é verdade. Quem anunciou o que iria acontecer? Aqui, ó. Não dá pra ver. Aqui, ó. Eu vou até mostrar pra você aqui, ó. Quem foi que anunciou o que ia acontecer? Todo-Poderoso. Tá? Já houve alguém que desde o princípio sempre pudesse contar as coisas do futuro? Houve alguém? Não. Falem logo e apresentem suas razões. Consultem uns aos outros. Deus está deixando. Vamos lá. Vamos lá, humanistas. Vamos lá, deuses, pagãos. Vamos lá, trabalhem entre vocês aí. Se juntam, juntem a inteligência de vocês e me dá as razões aqui que eu preciso. Já que vocês estão falando que vocês são alguma coisa. Falem logo e apresentem suas razões. Consultem uns aos outros. Se quiserem. Deus ainda deixou, ó. Pode consultar aí, ó. Une a inteligência de vocês, tá? Quem foi que anunciou há muito tempo as coisas que iam acontecer? Não fui eu mesmo, Senhor? Pois não há outro Deus além de mim. Eu sou o único Deus, o Deus fiel, e que salva quem? O seu povo, não o mundo inteiro, tá? Continuando, 2 Reis 19, 25-27. Você não percebe que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso? Você não percebe, as pessoas não percebem, mas o que você está vivendo nesse exato momento, esse vídeo que você está assistindo, me ouvindo falar, isso já foi determinado antes da fundação do mundo. Desde a antiguidade planejei o que agora faço acontecer. Cadê livre-arbítrio? Cadê que o ser humano tem controle de alguma coisa? Que você deixaria... Aí ele fala aqui do rei da Síria, que o rei da Síria se gabou e ele achou que ele era a última bolacha do pacote, que ele estava predominando, que ele estava fazendo acontecendo. Aí Deus Todo-Poderoso, meu Deus, você só está sendo só usado por mim mesmo. Desde a antiguidade, o que planejei, agora faço acontecer. Eu usei você praticamente para que deixasse as cidades em ruínas. Você acha que é você, mas quem na verdade fez fui eu. Entendeu? Dentro do meu plano, as coisas só acontecem se eu permito. As coisas só acontecem se eu determino. Você tem responsabilidade no que você está fazendo, mas só aconteceu porque eu determinei. Entendeu? Eu, porém, sei onde você está. Sei quando você sai e quando retorna. As outras características dele. Onipresença, onisciência. E como você se enfurece contra mim. Aqui, ó. Deus sabe que ele se enfurece contra ele. Mas Deus usa ele. Usa como? Vaso da ira. Tá? Ele é um vaso da ira. Atos dos Apóstolos 17:26. De uma só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos, desde os tempos anteriores, estabelecidos e os lugares exatos
em que deveriam habitar. Atos dos Apóstolos, tá vendo aqui? Não é só antiga aliança, não, tem nova também, tá? É tudo, a Bíblia inteira. Este homem, ele foi entregue por propósito determinado. Tá falando de Jesus. Todo o plano do que aconteceu com Jesus foi propósito. Jesus, ele tem um propósito. Ele é vaso de salvação, tá? Ele não é vaso da ira. Então, cada ser humano tem um propósito nessa vida. O propósito é ou você é vaso da salvação ou você é vaso da ira. Ou você é vaso de misericórdia ou você é vaso de destruição. O propósito de cada um. O determino e o pré-conhecimento é que Deus já sabia de tudo e ele determinou como tudo iria acontecer com Jesus. Antes da fundação do mundo. Ele já tinha planejado, tá? Determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Tá? Ah, mas os homens, eles escolheram ser perversos e matar Jesus. Não exatamente. Existe no nosso coração um lado pecaminoso. Existe no o nosso coração é um coração duro. Nós não conseguimos ouvir a vontade de Deus por natureza. Os nossos corações são desviados para o mal por natureza. Esses homens aqui fizeram o que fizeram porque eles não foram convertidos por Deus. Ok? Eles não foram. E dentro do planejamento de Deus para eles, eles se corromperam, porque o ser humano ele se corrompe naturalmente. E Deus não teve compaixão desses homens perversos. Deixaram com que eles fossem prisioneiros dos seus próprios sentimentos. Porque o ser humano, ele é escravo do pecado. Ele é escravo daquele sentimento que dá no coração dele, que é o sentimento do coração corrompido. Ele é controlado por esse sentimento. Ok? Por isso que esses homens fizeram isso. Se o Todo-Poderoso tivesse tido compaixão desses homens perversos e tivesse trocado a natureza deles, esses homens não teriam feito o que eles fizeram. Ok? A culpa é de Deus? Negativo, cada um é responsável pelos seus atos. Mas o ser humano naturalmente ele se corrompe. Se Deus cruzar os braços e falar, igual o pessoal prega, deixa eu ver acontecer, eu não vou mover um dedo, eu não estaria nem aqui falando isso para você agora. Eu não estaria aqui falando para você. Eu estaria fazendo outras coisas egoístas, egocêntricas da minha parte, olhando o meu eu, ou se importando só comigo. Tá? Beleza? Continuando. Daniel 11, 35 e 36. Alguns dos sábios tropeçarão para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim. Pois isso só virá no tempo que? O tempo já está determinado, meu amigo. No tempo determinado. O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele está falando aqui de quem? Do anticristo. O anticristo vai vir, vai se exaltar, vai se engrandecer, vai se colocar acima de todos os deuses e vai falar blasfêmias contra o Todo-Poderoso. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Já está decidido o que vai acontecer, ó. Decidido o que vai acontecer. Ok? Bom, é isso. Chegamos ao fim desse vídeo. Eu espero que você tenha aprendido algo.
Deu para entender tranquilamente, é só o evangelho verdadeiro, ele é só uma questão de aceitação. Não é uma questão de intelecto, de alguma coisa do tipo, até porque eu desenhei aqui, entendeu? É uma questão de aceitação. Se você for de fato o eleito do Todo-Poderoso, o escolhido antes da fundação do mundo, e se esse é o momento que ele te chama para você nascer de novo, nascer da natureza dele, você vai entender o que eu te falei. Agora, se você não for, você não vai entender e você vai rejeitar tudo que eu disse para você. Certo? É isso e nós nos encontramos em um próximo vídeo. Até lá.